Hoje nós vamos adentrar no livro de Romanos, e é um dos mais fantásticos livros da Bíblia, e nós queremos fazer leitura do capítulo 1 de Romanos, o versículo 1 ao versículo 7, NVT. Nós vamos fazer leitura e logo após nós vamos aprofundar nesse texto, nessa noite de domingo. E a minha oração é que o Senhor, o Espírito Santo, edifique a tua alma. Nosso maior desejo como igreja é nutrir, alimentar. Como pastor, nossa função é alimentar a alma da ovelha. E é o que nós desejamos. Então preste muita atenção, não é extenso, mas vamos ser bem objetivos. O versículo 1 diz assim: Eu, Paulo, escravo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo e enviado para anunciar as boas novas de Deus, escreva esta carta. Deus prometeu as boas novas muito tempo atrás nas Escrituras Sagradas por meio de seus profetas. Elas se referem ao seu filho que, como homem, nasceu da linhagem do rei Davi. E quando o poder do Espírito Santo ressuscitou dos mortos, foi demonstrado que ele era filho de Deus. Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele recebemos a graça e a autoridade, como apóstolos, de chamar os gentios em toda parte a crer e lhe obedecer, em honra de seu nome. E vocês estão entre esses gentios chamados para pertencer a Jesus Cristo. Escreva a todos vocês que estão em Roma, amados por Deus e chamados para ser seu povo santo. Que Deus, nosso Pai, e nosso Senhor Jesus Cristo lhe dê graça e paz. A carta aos Romanos, ela nos aproxima, como nenhum outro livro na Bíblia, ao que é o plano central da salvação. Nós temos na palavra de Deus o plano da salvação desenhado desde o princípio até o final da Bíblia. Mas Romanos provavelmente é o epicentro daquilo que nós chamamos de o plano redentor, o plano da salvação. E para compreender esse plano, para entender como Deus salva homens e mulheres, é indispensável não apenas ler Romanos, mas estudar profundamente este livro. Muitos homens, como nós chamamos de pais na fé, eles não apenas liam Romanos de uma forma ocasional, de vez em quando, mas de uma forma muito regular. Nós temos, por exemplo, um grande pregador. Ele viveu lá em 349, mais ou menos a era dele, 400 depois de Cristo, chamado João Crisóstomo. E ele fazia com que a carta aos Romanos ela fosse lida para ele uma vez por semana. João Calvino, por exemplo, mais conhecido de nós, ele escreveu a introdução do seu comentário sobre Romanos para que qualquer pessoa compreenda. Nós temos comentários de vários autores. O Dr. Martin Lloyd Jones, por exemplo, o comentário dele tem 7 livros. Romanos é muito profundo. Eu creio que Romanos é o divisor de águas daqueles que entendem e daqueles que não compreendem. E nós vamos nos aprofundar hoje, porque eu creio que Romanos ele abre e fecha o nosso entendimento acerca do plano da redenção. Muito profundo, muito necessário, Poucos livros na Bíblia transformam tantas vidas como a epístola aos cristãos que estão em Roma, aos romanos. Agostinho, na mesma era de João Crisóstomo, ele era um jovem muito inteligente. Ele estudava os filósofos pagãos. Ele vivia uma vida totalmente imoral e desregrada. Um dia ele encontrou crianças brincando que repetiam: toma e lê, toma e lê.
E esses gritos impactaram ele de uma forma tão profunda que ele foi buscar esse manuscrito para ler o Novo Testamento. E quando ele se deparou naquele texto, vivamos decentemente, como em pleno dia, nada de orgias e bebedeiras, nada de imoralidade e depravação, nada de brigas e invejas. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo, não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Romanos 13, 13 e 14. E aquilo transformou a sua vida. E nós sabemos a contribuição que este homem, Agostinho, deixou para a igreja do Senhor. Por exemplo, Paulo ele se diz que ele era escravo. Isso nos ensina muitas coisas. No Antigo Testamento, por exemplo, nós tínhamos muito a questão de escravidão. E nós vivemos no nosso país toda a questão da escravidão. E Paulo agora ele escreve na sua carta dizendo que ele era um escravo. Agora, esse é o conceito. Escravo. É um conceito usado na Bíblia para descrever a relação de Jesus e seus seguidores. 1 Pedro 2,9 vai dizer que nós somos propriedade exclusiva dele. Nós somos propriedade, porque nós somos comprados por Jesus. Paulo, ele nos lembra ao dizer, por exemplo, em Coríntios, 1 Coríntios 6, ele diz assim: ou não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que habita em vocês, ele foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos, pois vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Então isso nos mostra que nós, nascidos de novo, nós somos filhos, nós somos escravos do Senhor Jesus. Isso quer nos dizer uma coisa, que Jesus, ele tem o direito, como nosso Senhor e Mestre, de nos impor deveres, pois nos comprou com seu sangue. Agora, vamos entrar naquilo que realmente parece contraditório. Alguns podem argumentar, os críticos da Bíblia, eles vão argumentar que a Bíblia ensina a liberdade, mas também agora nos compara a escravos. A Bíblia não diz que verdadeiramente em Cristo nós somos livres? E agora, como é que vamos explicar isso? O mesmo Paulo que diz que ele é escravo de Cristo, ele diz e ele escreve numa carta aos Coríntios, em 2 Coríntios, ele diz assim: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Vai entender Paulo. Jesus diz, as palavras de Jesus: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Espera aí, isso não é contraditório? Somos então escravos ou somos livres? Note bem na resposta. Nós somos verdadeiramente livres apenas quando nós nos tornamos escravos de Cristo Jesus. Nós somos apenas verdadeiramente livres quando nós nos tornamos escravos de Cristo Jesus. Você não vai encontrar essa liberdade em lugar nenhum. Você não vai encontrar essa liberdade em lugar nenhum, a não ser quando você se denomina ou quando você se torna propriedade de Cristo Jesus. Então, de fato, verdadeiramente, você é livre. Estar sob o domínio de Jesus é estar livre. Aleluias por isso. O mundo não consegue entender isso. O mundo não consegue compreender isso. Muitos acreditam que estar livre de Deus é liberdade. Muitas pessoas dizem assim: eu não quero igreja, eu não quero Deus, porque eu quero ser livre. Eu entendo que muitas igrejas, usando a religião, aprisionam as pessoas. Eu preciso concordar com isso. Mas quando nós pregamos a genuína palavra, o verdadeiro evangelho, nós entendemos que estar em Deus é estar livre. É estar livre em Cristo Jesus. Agora, nós vivemos uma sociedade que diz que tolera todas as religiões. Mas os cristãos, eles são tratados de uma forma diferente. Isso nós já notamos
com certeza em todos os lugares. Jesus, ele é frequentemente ridicularizado em todos os lugares. Deixa eu ver, uma das últimas polêmicas, ano passado, a abertura dos Jogos Olímpicos, por exemplo. Nós vemos, por exemplo, os discípulos, eles foram caracterizados, ou foram mostrados como drag queens. E Jesus, ele foi substituído por um cantor que estava quase totalmente nu. E quando eles foram questionados o porquê eles fizeram isso com os maiores símbolos cristãos, eles diziam que eles estavam mostrando que isso mostrava uma libertação da opressão religiosa. Havia um povo que, lá em Lucas, no capítulo 19, falava a mesma coisa. Eles diziam o seguinte: não queremos que este homem, Jesus, reine sobre nós. De modo nenhum um homem quer ser governado por alguém. E nós, como filhos de Deus, como escravos de Cristo, nós desejamos que Jesus reine sobre nós. Porque de fato então nós seremos livres. De fato então nós seremos livres. Mas o que acontece, por exemplo, quando uma sociedade tenta se livrar, por exemplo, do cristianismo? Ela quer se tornar cada vez mais livre. Consegue? Não, ela se enreda, ela se envolve, ela se amara cada vez mais. Quanto mais um país tenta se libertar de Jesus, mais ela vai declinar moralmente, mais o ódio vai aumentar, a violência vai aumentar mais e mais. Qual é a mensagem que liberta as pessoas? Assim como Paulo, enviado para anunciar as boas novas de Deus. Somente Cristo, somente a mensagem do Evangelho é capaz de livrar uma sociedade de uma decadência moral. Nem a religião, não, somente Jesus Cristo, somente Jesus Cristo. Então, eu pergunto para você nessa noite, você quer se libertar da escravidão, por exemplo, do pecado, dos maus hábitos, das paixões desordenadas, dos vícios, da nossa natureza caída? Submeta-se a Cristo, ao domínio de Cristo. Torne-se propriedade de Deus. Torne-se servo de Cristo. Prostre-se aos pés de Cristo. Submeta a sua vida totalmente. Obedeça a palavra de Deus. Nutra a sua alma com a palavra de Deus. Coloque a palavra de Deus dentro de você. As correntes que aprisionam você, elas vão se romper. E você vai alcançar a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade. Esse era Paulo, o escravo de Cristo, aquele que remete a carta aos Romanos. Mas quem eram agora? Para quem ele estava escrevendo? Nós encontramos a resposta no versículo 7. O versículo 7 vai dizer assim: escreva a todos vocês que estão em Roma, amados por Deus, chamados para ser seu povo santo. Amados por Deus. Essa carta estava destinada aos amados de Deus. Uau, isso é uma maravilha, né? Paulo, ele diz que ele era escravo. Agora ele escreve aos amados de Deus. Quem são os amados de Deus? Você, por exemplo, você se sente amado por Deus ou não? Se você se sente um amado, se você é um amado de Deus, essa carta também é para você. A Bíblia nos ensina que Deus tem uma certa forma de amor por todos os homens. Ele faz nascer o sol, por exemplo, sobre os maus. Ele faz deixar cair a chuva sobre os maus, sobre os justos e os injustos. Isso, Mateus, por exemplo, vai nos falar isso. O profeta Ezequiel, por exemplo, ele vai dizer assim que acaso eu tenho prazer na morte do ímpio? Mostrando que Deus não tem prazer quando um ímpio, um injusto morre. Ele continua dizendo, e não antes que ele se converta dos seus maus caminhos e viva. Agora, precisamos entender que Deus ama os homens num sentido geral. Agora, Paulo,
ele não se refere a todos, por exemplo, a todos os romanos, por exemplo, como amados de Deus. Paulo, ele não se refere, mas ele escreve o seguinte: amados por Deus e, ele complementa, chamados para ser seu povo santo. Aqui nós temos uma explicação. Os amados de Deus são aqueles, os chamados eleitos de Deus. Existe um amor especial que Jesus tem pelos seus, além do amor geral que ele tem por todos os homens, mas ele ama de modo especial os seus. Por exemplo, eu amo todas as crianças do mundo. Não tem como você não amar as crianças. Uau, isso é uma coisa mais linda. Às vezes não, mas ok. Mas agora, quando eu sempre volto para casa, né, depois que eu fico uma viagem ou de uma semana de trabalho, eu amo abraçar os meus filhos. Eu tenho um amor especial por eles. Mas eu amo todas as crianças. Mas os meus eu amo de uma forma diferente. A Bíblia diz porque Deus amou o mundo de tal maneira. Em João 3,16. Mas agora em João 13:1 diz: como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E como esse amor de Deus surgiu, Jesus chamou eles para fora do mundo. Jesus, ele atraiu eles para fora deste mundo e o chamou de seus. De seus. De certa forma, ele fez isso com os santos que estavam em Roma. Ele chamou eles para fora e agora ele descreve eles amados por Deus, amados de Deus. Isso depende da versão. Então Deus, ele ama você de um modo especial. Nós também agimos assim. Um homem não se casa com todas as mulheres do mundo, mas com uma mulher especial, a sua mulher, a sua esposa. Embora nós amemos todas as pessoas e até mesmo nós somos orientados pela Bíblia de amar os nossos inimigos, nós temos um amor exclusivo pela nossa exclusiva mulher. Porque o Senhor, ele ama todos, né? O Senhor, ele amou os cristãos em Roma de uma forma tão especial que ele chamou os amados de Deus. Aí nós vamos entrar num ponto polêmico novamente. Independente de como nós entendemos, por exemplo, a doutrina da eleição. A eleição pela graça, a eleição pela misericórdia, ela está na Bíblia. Ela está presente na Bíblia, principalmente em Romanos. Nós não podemos ignorar ela, seja por negação, não, eu não creio na eleição, eu não creio que o Senhor nos elegeu, ou por reinterpretar, ou por de fato entender e compreender ela. Ela está lá. Agora, Deus tem um povo na terra. Deus tem um povo santo na terra. E a Bíblia nos diz que Ele escolheu pessoas para si mesmo. Deus Pai as entregou ao seu Filho Jesus. Desde a eternidade, 1 Pedro disse isso. Para que Ele desse a vida por elas. Para Ele que pagasse o preço do pecado por elas. E Ele as redimisse do mundo. Por isso está escrito que Deus amou a igreja e entregou-se por ela. Você é amado por Deus? Entenda que Cristo entregou a sua vida, é a vida dele pela sua, de uma forma substitutiva. Nós relembramos isso na Páscoa. Agora, esse amor é eletivo, né? Ou nós podemos dizer um amor determinado. Quando Deus decidiu, por amor, escolher os seus, Ele também determinou realizar, Ele iniciou a obra e há de completar essa obra. Que privilégio você tem de ser chamado amado por Deus. Entenda, se Deus escolheu você, Ele vai completar essa obra em você. Ele estava decidido em amá-los até o fim. E Deus tem a capacidade para fazer isso. Porque hoje, nós vivemos uma sociedade onde se o amor não é incentivado, o amor não é de alguma forma comprado ou estimulado, o amor termina. Mas se nós temos palavra, fidelidade, assim como Deus tem,
Ele nos ama até o fim. Ele nos ama até o fim. Eu creio que deste fato, por que deste fato você se converteu? Deus estava determinado em implantar este amor em você através do Espírito Santo, para que você agora permanecesse até o fim e tivesse então a vida eterna. Entenda, você é amado de Deus. Talvez algumas pessoas ouçam essa ministração, seja pela internet, ou seja você aqui, e como cristãos nós vamos estar muitas vezes desesperados com nós mesmos. Você às vezes até mesmo acredita, eu sou um filho de Deus, você sabe o que é filho de Deus, mas você teme pelos seus pecados, pelas suas falhas. Você treme diante da incapacidade sua de ser um bom cristão. Você teme não alcançar a vida eterna, porque isso é suplantado dentro da nossa mente pela religiosidade. Mas eu lhe digo nessa noite, você é um amado de Deus. Ele escolheu Cristo e você nele. Você faz parte do corpo de Cristo. Você faz parte do corpo de Cristo. Ele decidiu redimir você, e o fato de você for escolhido, você está sentado aqui nessa noite ouvindo essa ministração. Aquele que começou a boa obra vai terminar esta obra. Agora, nós temos que entender, se há pessoas que sabem entre nós, estão distantes de uma fé viva, já se sentiram muitas vezes o seu coração se esvair sem forças, submeta-se totalmente a Cristo. Submeta-se a Cristo, ao poderio de Cristo. Assim como o filho pródigo, ele estava lá no mundo, envolvido na lama, sem condições nenhumas, mas ele se lembrou de Deus Pai e de que provavelmente o Deus Pai estaria esperando ele. Nós temos essa convicção. Nós temos essa convicção. Você é um amado de Deus. Você é um filho de Deus. Quando nós, abre por exemplo em Jeremias 31:3. Jeremias 31:3. Diz assim: há muito tempo o Senhor diz a Israel, eu amei você com amor eterno e com amor leal a atrair para mim. Este é o amor que Deus direciona a você. Um amor eterno, não é um amor fajuto, um amor interesseiro. Não é um amor de uma mão lava a outra enquanto você agrada a Deus, Deus te ama. Não, não. A Bíblia diz que Deus nos ama. Mesmo antes de nós nascermos, mesmo nós ainda sermos pecadores, Ele já se entregou por causa deste amor, por mim e por você. Deus não faz isso por violência. Deus não faz isso contra a sua vontade, como alguns pensam. Deus ele quer salvar você, Ele vai te salvar. Não, a Bíblia diz que Ele atrai você. Ele tira o véu que está sobre os seus olhos. E Ele atrai você. Quando Deus nos dá um novo coração. Às vezes realmente não tem como, se a pessoa não nasce de novo, se a pessoa não tem um novo coração em Cristo, não tem. Ela pode ser até uma pessoa religiosa. E me lembro muito bem, como se eu estivesse lá. Não, está na Bíblia a história de Nicodemos. Nicodemos, um excelente crente. O dízimo de Nicodemos deve ser muito alto. Ele era muito rico. Ele era um excelente, quem sabe até mesmo um doutor da lei. A Bíblia diz isso. E ele chega até Jesus e diz: o que eu faço para ser livre? O que eu faço para herdar a vida eterna? Então Jesus diz: olha, importa que o homem nasça de novo. Nós não vamos adentrar ao reino de Deus, nós não vamos herdar o reino dos céus pelas nossas boas obras. Nós não somos salvos pelas boas obras, nós somos salvos para as boas obras. E isso eu creio que já ficou muito claro em nossa mente, ficou muito claro em nosso interior.
A Bíblia diz que nós somos os amados de Deus. Nós recebemos as boas novas. Nós recebemos este evangelho. Nós fomos alvos deste evangelho. Louvado seja Deus por isso. Agora, as pessoas no mundo, elas acreditam que elas têm um livre-arbítrio, que elas têm a capacidade de escolher entre o bem e o mal, principalmente em relação a Deus. Nós entendemos à luz da palavra de Deus que isso é impossível. Nós somos livres, sim, sempre para escolher para o mal. Nossos desejos são maus. Nossas decisões, elas sempre vão tentar agradar os desejos da nossa carne. Sempre vão tentar satisfazer os nossos desejos. Nós somos verdadeiramente livres quando Cristo nos liberta pela verdade. E agora nós entendemos. Agora nós temos o nosso coração transformado. E nós sabemos a nossa identidade. A Bíblia diz que Ele nos fez ser filhos de Deus. É a coisa mais importante da face da terra. Você pode ter muitas opções. Você pode ter muitos bens. Você pode ter muitos, sei lá o que você pensa. Mas a maior riqueza que nós temos é quando você pode se denominar filho de Deus. Nós temos o maior problema que nós temos para resolver é o nosso pecado, que nos afasta de Deus. Mas quando Cristo pega o teu pecado, leva sobre a cruz, paga as consequências pelo teu pecado, e agora Ele escreve para você, amado de Deus, você de fato é livre. Livre. E louvado seja Deus por isso. Quem sabe a religiosidade, quem sabe o mundo tem suplantado você com muitos fardos. Quem sabe a tua mente está sobrecarregada. Porque o inimigo, se ele não pode roubar essa alegria de você, se o inimigo não consegue mais te ferir sendo um filho de Deus, ele vai muitas vezes fazer como Jó, vai te tirar coisas, vai te encher de inverdades. Mas eu te digo nessa noite, se você é um nascido, se você crê em Cristo, você é um amado de Deus. Um escravo, sim, um escravo. Mas um escravo com uma marca na orelha, como no Antigo Testamento funcionava. Se um escravo queria continuar servindo ao seu senhor, mesmo depois da sua liberdade, ele tinha que receber uma marca em sua orelha, mostrando que ele servia o seu senhor por amor. Nós estamos aqui porque nós amamos a Cristo. E nós desejamos crescer como família junto, para sermos amados até o final, e então Cristo vier buscar a sua noiva.